Olá, queridos, tudo ótimo com vocês? Muito bom estar aqui novamente, gravando, compartilhando daquilo que eu amo, daquilo que eu penso que me edifica muito e que eu tenho absoluta certeza que também edifica outras pessoas. Fico muito feliz pelos meus clientes, pelos meus pacientes, né, por pessoas que já passaram pelos cursos comigo, presencial e amigos que solicitam, né, diversas vezes, Andréia, quero te ouvir mais uma vez, né, é sempre importante os teus compartilhares, então eu quero agradecer de coração esse carinho, esse chamado, né, que vocês fazem sempre, e eu prometo que a partir de então vai ser mais regular, sim, esses vídeos, essas lives, esse compartilhar. Fico muito feliz pelo carinho que eu recebo e principalmente pelos depoimentos que eu recebo de cada um que já teve de alguma forma a sua vida, o seu dia edificado com as coisas que eu compartilho aqui de todo o meu coração. E como eu falo sempre, essa é a minha missão de vida. A minha missão é inspirar pessoas a serem melhores pessoas e melhores profissionais. E cada vez que eu recebo um like, que eu recebo um agradecimento, que eu recebo um depoimento, que eu recebo um testemunho sobre isso, eu fico muito feliz porque a missão está sendo cumprida da maneira mais nobre que é e que eu penso que seja, que é tudo aquilo que a gente recebe, tudo aquilo que a gente tem de dom, de conhecimento, né? E possibilidade de tu levar sempre uma palavra gostosa, boa, edificante para as pessoas, que assim a gente faça, porque a gente está tocando almas e quando a gente toca a alma, a gente só tem que ser uma outra alma também, pura, iluminada, elevada. E é assim que eu procuro fazer o meu trabalho. Então, muito obrigada. E hoje eu quero fazer um convite especial para falar com vocês sobre Kimuvuka. Vamos lá? Vamos conversar sobre isso? Kimuvuka. Fiz uma cara diferente, eu tentei fazer aqui pelo menos para expressar isso. Kimuvuka. Quem nunca ouviu esse tipo de expressão? Ou quem nunca tenha falado essa expressão em algum momento da vida, né? Sabem que muvuca, na verdade, já vem de muitos anos, é uma expressão que sempre quis traduzir algo assim desagradável, algo confuso, algo desorganizado, algo que a gente muitas vezes não entende e que nos impacta negativamente, né? Que muvuca eu tô vivendo, que muvuca esse contexto, que muvuca essa casa, que muvuca esse quarto, que muvuca esse trabalho, que muvuca essa família, que muvuca esse país, né? Eu quis trazer isto porque é uma expressão que muito eu ouvi, que hoje a gente trabalha muito a expressão VUCA dentro dos ambientes de trabalho, nas nossas empresas, trabalhando com pessoas, né, liderando pessoas. E na verdade é uma expressão que há alguns anos atrás a gente ouvia muito nos adolescentes, né? Os adolescentes traziam essa expressão muvuca, que muvuca, né? Nossa, que muvuca. E na verdade o que significa muvuca? Na verdade é mu de mundo e VUCA é uma expressão em inglês que traduzida, né, para o português traz aí um acróstico, né, ou um acrônimo, como as pessoas também gostam de falar, ou seja, aquilo que cada letra, né, o VUCA significa uma outra palavra. Então, na verdade, a expressão VUCA, que é uma expressão de origem da língua inglesa, traduzida para o português, ela é volátil, incerta, complexa e ambígua. As letras V, U, C, A querem dizer isto. E é interessante a gente ver de onde que veio essa expressão.
E essa expressão VUCA é uma expressão originária do contexto militar. Lá dos anos 90 foi quando surgiu essa expressão VUCA no contexto militar e os adolescentes e jovens daquela época começaram a se apropriar e falavam MUVUCA, mundo VUCA. Que mundo VUCA? O que significa exatamente isso, né? Na verdade, a questão do senso comum que fala de muvuca e a gente entende como algo desagradável, como algo que nos impacta negativamente, que é desorganizado, ele traz com muita propriedade, porque realmente VUCA traz essa tradução literal para as nossas vidas. E hoje, né, queridos, se a gente olhar para o nosso contexto mundial, nós estamos numa muvuca, literalmente. Que muvuca nós estamos, né? Ou seja, que mundo VUCA que nós estamos vivendo. Um mundo de incertezas, um mundo de coisas muito voláteis, um mundo de coisas muito complexas, um mundo de coisas muito ambíguas. E se a gente pegar especificamente esse contexto atual de isolamento social, de pandemia, de crise na saúde, crise econômica e por aí vai, mais ainda nós vamos ter literalmente a tradução de muvuca, um mundo VUCA que estamos vivendo. E o que significa cada uma dessas letras então e a gente entender? Primeiro, a gente precisa pensar que muvuca eu estou vivendo. Não necessariamente se fixe só na questão de pandemia, de isolamento, de crise econômica, saúde, né, que estamos vivendo hoje mundialmente. Mas vamos pensar no nosso dia a dia, vamos pensar no nosso trabalho, vamos pensar nas nossas missões, nos nossos propósitos, né? Na nossa família. Que VUCA existe aí? Dá uma olhada, olha para o lado, te observa a tua vida, teus contextos, né? Exceto pandemia, exceto Covid-19, exceto esse caos aí que o mundo está vivenciando. Mas muitas vezes nós temos pequenas VUCAs no nosso dia a dia. E eu te pergunto, quais são as MUVUCAs, as VUCAs que tu tens tido na tua vida? Vamos olhar para cada uma dessas palavras, entender o que isso significa, e eu quero te trazer aqui 3 ferramentas práticas para que tu possas começar a estar amenizando essas VUCAs na tua vida, começar a enfrentar as VUCA da tua vida de uma forma saudável e de uma forma muito assertiva. Vamos entender? Falando então, né, em cada palavra do acróstico VUCA, o V de volátil, de volatilidade. O que é algo volátil? Volátil vem da expressão, né, do termo, do verbo de voar, né, algo que voa, algo que, né, tem essa possibilidade de voar. Alguma coisa volátil é aquilo que tu não segura, que tu não tem como ter essa coisa na tua mão, tu não tem como ter controle dela, é algo que muda constantemente, sem aviso prévio, né? Sem um manual, é algo que é muito inconstante. Se tu pensar numa pessoa volátil, é uma pessoa assim, é uma pessoa muito inconstante, muda, né, rapidamente de opinião, de jeito, de contexto, tu não consegue ter algo mais concreto, né, daquela pessoa, tu não consegue ter uma segurança maior nesse relacionamento, nessa conversa, nesse diálogo, porque é tudo muito volátil. Então o V de VUCA significa isso. E aí o convite que eu fiz, o que a gente tem de VUCA na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso dia a dia? O que está sendo volátil
para ti. Quando a gente vai para o U, na verdade traduzido para o português, é de incerteza. Então, o que é algo incerto? É algo que tu tem muito mais talvez do que certezas. É algo que tu tem muito mais dúvidas, é algo que tu não tem como comprovar realmente, é algo que não te dá segurança, né, de propriedade sobre aquilo. Algo incerto, ou seja, não é certo, né? Não é concreto, não é absolutamente claro, né? É duvidoso. É mais, talvez, como eu disse, do que certezas. Quando a gente vai para o C é de complexidade. Complexidade são vários fatores interrelacionados, intercalados, que te dão uma dimensão muito complexa, que às vezes chega a ser até um pouco difícil para o intelecto de olhar para aquilo, de entender, de buscar uma solução, de fazer conexões de cognição, de entendimento, de aprendizado sobre aquilo. É algo muito complexo, é algo que tem muitos fatores envolvidos e que tu precisa ter, né, uma análise muito maior e dedicação e esforço para poder entender o funcionamento daquilo. Então, o que tem na tua vida de volátil? O que tem na tua vida que está sendo incerto? O que tem na tua vida que está muito complexo? E o A é de ambiguidade. Ambiguidade é como se nós tivéssemos algo com duas direções, né? Pode ser assim, mas também pode ser assim. Pode ir por esse lado, mas pode ir por esse outro. Então, quando a gente fala de algo ambíguo, é novamente, né, se certificando daquela incerteza, daquele duvidoso, daquele volátil, daquele complexo que tu não tem uma clareza, uma decisão, né, definitiva, uma direção absoluta e clara. É ambíguo, né? Tem uma relatividade nisso. De novo, o que tem na tua vida que tem ambiguidade? Que hora pode ser uma coisa, hora pode ser outra. Que hora tu pode tomar um caminho, hora tu pode tomar outro. Hora tu age dessa maneira, hora tu age de outra, né? Então, é legal a gente poder pensar no VUCA, no mundo VUCA, não só num contexto macro, como hoje estamos vivendo em relação a toda essa crise da saúde, né, essa crise mundial em função da pandemia. Mas quais são as pequenas muvucas do meu dia a dia, da minha vida, né? do meu trabalho, da minha família, dos meus propósitos, dos meus sonhos, né? Da minha empresa, do grupo com quem eu trabalho, quais são as pequenas muvucas, né? Quais são as VUCas que eu preciso olhar e que eu preciso enfrentar. É interessante a gente olhar, por exemplo, fazer esse comparativo com essa situação de isolamento que a gente vive hoje e tal, né? E essa questão de pandemia. VUCA, né? É algo volátil, é algo incerto, é algo complexo, é algo ambíguo. Quer mais VUCA do que isso exatamente para a gente usar como exemplo? Algo que, ora, é uma informação que daqui a pouco não é mais aquela informação, ora tu tem um protocolo de saúde a cuidar que é dessa forma, ora já não vale mais aquele ali, é outro, né? Ora tu pensa que determinada medicação pode ajudar, pode, né, solucionar, ora tu percebe que não, ora as autoridades decidem uma coisa, ora decidem outra. Então assim, é muito complexo, é muito ambíguo, é muito incerto e é muito volátil. Leva para tua vida, o que tem lá de VUCA? Pega um papel, pega uma caneta, começa a redigir isso para que quando tu olhar, tu consiga
olhar com um pouco mais de análise, de critério e que isso possa fazer tu te edificar. Eu sempre digo, né, nos cursos, nas palestras, nas lives, nas orientações, escreve, né? A gente ouve muito falar hoje da escrita terapêutica e é isso, porque quando a gente escreve, a gente ajuda o nosso cérebro, a nossa mente a assimilar aquilo e olhar para aquilo de uma outra forma e buscar soluções. Então é importante a gente fazer esse exercício de escrita. Coloca no papel quais são as VUCAs que a gente está vivendo hoje no dia a dia. E eu vou te passar agora 3 ferramentas práticas para tu já começar a partir de hoje, desse momento, logo depois do fechamento dessa live, a exercitar e fazer com que essas VUCAs estejam sendo diminuídas, estejam sendo dirimidas, estejam sendo minimizadas para que tu tenhas uma vida mais abundante, mais plena, mais feliz, mais em paz e de uma inteligência emocional diferente. Pega o papel e caneta aí que eu já vou te passar as dicas. Muito bem, fui tomar uma aguinha para deixar, né, um pouco mais a fala leve também aqui, sem trancar. E você, já pegou caneta, já pegou papel? Vamos lá. A primeira ferramenta prática que eu te sugiro para tu enfrentar a VUCA é o método CIA. CIA, C-I-A. Esse método foi criado pela Janette Feldman, é uma estudiosa também, uma advogada, trabalha com relações, trabalha com gestão de pessoas. E a Janette trouxe esse método de CIA para a gente fazer as análises, né, reais de tudo na nossa vida. Então, o método CIA, C-I-A, você faça o seguinte, nesse papel aí que você pegou, desenhe 3 círculos, um dentro do outro. O primeiro grande círculo de fora é o C, de controle. Nossa, quem não gosta de ter controle, né? Só que a gente não tem controle de tudo 100% o tempo todo. Então, o primeiro círculo do método CIA é aquilo que tu pode controlar. Então, quando tu descreveu as VUCAs da tua vida, agora olha para elas e vê e descreve neste círculo tudo que tu pode controlar, aquilo que realmente está na tua mão, que tu pode fazer algo que é sob tua responsabilidade, tua decisão, que tu pode realmente tomar o poder na mão, a autoridade e fazer, aquilo que tu pode controlar. Esse é o C do método CIA. No círculo, né, interno, você vai ter o I do CIA, de influenciar. Tem coisas que eu posso controlar, tem coisas que eu só posso influenciar. Eu não posso controlar, eu não tenho aquela autoridade, eu não tenho aquele poder, eu não tenho aquela responsabilidade sobre aquilo, eu não tenho como fazer mudar. Mas eu posso influenciar o meio, eu posso influenciar a pessoa, eu posso influenciar o processo, eu posso influenciar aquele contexto para que haja alguma mudança, alguma alteração, algo que seja, né, favorável. Então, esse segundo círculo do método CIA é tudo aquilo naquela VUCA que eu posso influenciar. E o A do método CIA é o círculo bem, né, pequeno interior, que é aceitar. Tudo aquilo que eu não controlo, que eu não influencio, que eu simplesmente naquele momento, naquele contexto, naquela condição, eu preciso aceitar. Então, esse é o método CIA de análise das nossas coisas, da nossa vida, dos nossos, né, afazeres, dos nossos projetos, da nossa família, da nossa VUCA. Método CIA, essa é a primeira ferramenta que eu quero sugerir que você trabalhe, que você realmente faça o exercício e você vai ver que isso vai te trazendo novos ensinamentos, novas descobertas, né? E vai te trazendo também mais leveza sobre as tuas decisões e sobre o que tu precisa realmente tomar de atitude daqui para frente diante de algumas situações mais complexas, mais voláteis, mais incertas e mais ambíguas. Então, primeira ferramenta, método CIA. O que eu consigo controlar, o que eu consigo influenciar e o que eu só preciso aceitar.
Beleza? Ok? Qualquer dúvida que vocês tenham, eu estarei à disposição no WhatsApp ou aqui pelo canal ou na fanpage, né? Me mandem, como sempre, os testemunhos, o depoimento, as perguntas, as dúvidas, né? Sobre qualquer coisa que a gente esteja falando aqui, tá bem? Segunda ferramenta, inteligência emocional. Nossa, eu sou apaixonada por esse tema. Eu quero fazer depois até... Tem algumas ideias aí, ou de live ou de curso, né, curto, sobre isso, porque o tema é bastante pertinente e é uma das coisas que mais a humanidade precisa nesse momento. A gente tem muita necessidade de inteligência emocional. E quando a gente está falando de inteligência emocional, Daniel Goleman, que trouxe essa inteligência lá em 1995, a partir de então veio se desenvolvendo, veio se aprimorando. Hoje tem muitas coisas que se fala sobre isso e muitas competências relacionadas à inteligência emocional. Mas quando foi criada lá em 95, tem 5 competências que o Daniel Goleman traz sobre isto e que acho importante nós começarmos a praticar e ver isto em nós como a segunda ferramenta para enfrentar as VUCAs. Então, quais são essas 5 competências dentro da inteligência emocional? A primeira é o autocontrole. Autocontrole, né, é uma situação de estar equilibrado entre razão e emoção, estar equilibrado nas suas atitudes, nos seus posicionamentos, nas suas decisões, em cada contexto diferente que estiver vivenciando. Então, autocontrole, autodesenvolvimento, nossa, quanto mais a gente se autoconhece, quanto mais eu sei como eu penso, como eu reajo, como eu funciono, como eu decido, como eu me relaciono, como eu aprendo, isso é autoconhecimento. E autoconhecimento ajuda muito no autocontrole. E a terceira competência é motivação. Motivação, a própria palavra, a gente já dividiu ela diversas vezes, já falamos, né? Motivo para a ação. O que te faz levantar todos os dias? Quais são as razões pelas quais tu exerce a tua missão de vida, o teu propósito? Qual é o teu motivo para hoje enfrentar esta VUCA? Qual é o teu motivo para sair deste contexto volátil, incerto, complexo e ambíguo? Então, motivação. E essas três primeiras competências que Daniel Goleman traz sobre inteligência emocional, que é o autodesenvolvimento, o autocontrole e a motivação, esses 3 estão diretamente ligados a você com você mesmo. O quarto é a questão de empatia. A quarta competência que Daniel Goleman traz é empatia. O que é empatia? É diferente de simpatia. As pessoas confundem muito ser agradável, agradar os outros. Não, empatia é tu te colocar no lugar do outro, procurar pensar como o outro pensa, reagir como o outro reagiria, entender como ele está pensando, como ele está decidindo, como ele está funcionando. Isso é empatia, é se colocar verdadeiramente no lugar da outra pessoa, como se fosse ela, pensando como ela, decidindo como ela, e isso vai nos ajudar a entender o funcionamento dessa pessoa que está à nossa volta, desses relacionamentos, começando pela nossa família. Depois, a quinta competência é relacionamento interpessoal. Daniel Goleman, quando traz essas 5 competências, vejam que 3 está diretamente ligada a mim, comigo mesmo, para depois eu ir para o outro. E isso tem uma ordem, isso tem uma sequência lógica, né? Eu preciso primeiro, né, estar aqui organizada, desenvolvida, né, motivada, para eu poder conseguir me colocar no lugar do outro e, colocando-me no lugar do outro, conseguir fazer um bom relacionamento. Ter o relacionamento interpessoal. E relacionamento interpessoal, eu digo muito também assim, ó, pense nas suas networks. Gente, principalmente numa situação dessas hoje que estamos vivendo de crise mundial, às vezes nós precisamos de ajuda, de todas as formas. Às vezes ajuda financeira, ajuda de trabalho, ajuda psicológica, ajuda emocional, ajuda espiritual, enfim.
E muitas, e quase que sempre, nós vamos encontrar na nossa network essas possibilidades de ajuda, esse estender a mão. Mas eu preciso desenvolver esse network, eu preciso ter essa rede de relacionamento afetiva, estruturada, mantida, alimentada, porque quando eu precisar, eu tenho aonde recorrer, e quando alguém precisar também vai ter como recorrer a mim. Isso é relacionamento interpessoal. Então a segunda ferramenta, né, prática que eu sugiro para vocês colocarem no papel, pensar, trabalhar em cima disso, é a inteligência emocional. Quando eu aplico o método CIA, eu já estou começando a usar a minha inteligência emocional. E quando eu uso a minha inteligência emocional, principalmente nessas 5 competências básicas que o Daniel Goleman traz para nós, eu estou, sim, melhorando a minha gestão das emoções. Eu estou sendo mais inteligente emocionalmente. E isso vai me fazer uma pessoa melhor, um trabalhador melhor, vai me fazer um ser humano melhor. Então, essa é a segunda ferramenta. A terceira ferramenta prática que a gente precisa aplicar para poder enfrentar essas VUCAs, né, da nossa vida, e essa VUCA que a gente vive hoje no mundo, é a questão de mais humanismo. A humanidade está precisando de humanismo. Às vezes chega a ser até ridículo a gente falar isso, né? Mas a raça humana tem se perdido em muitas coisas, e muitos valores preciosos que fariam muita diferença para o coletivo se perdem. Então, para enfrentar as VUCAs, nós também precisamos de mais humanismo, principalmente nesse momento que estamos vivendo. É esse momento histórico que estamos vivendo. O que a gente precisa? A humanidade hoje está precisando de mais tolerância. Aumenta a tua regra de tolerância. Não seja tão rígido, não seja tão cri-cri, não seja tão metódico, tão sistemático, né? Tão chato, né? Aumenta a tua régua de tolerância. Isso vai fazer um bem maior para ti mesmo. Eu digo isso para muitas pessoas, e quando elas conseguem enfrentar e colocar isso em prática, elas percebem: Andréia, tu tinha razão. Como eu era intolerante e como isso me fazia mal. Sim, a intolerância é tóxica. Então, não te intoxica a ti mesmo. Aumenta a tua régua de tolerância um pouco mais. Seja um pouco mais tolerante com você mesmo e com as pessoas à sua volta, e com o coletivo à sua volta. A humanidade está precisando de mais tolerância. A humanidade está precisando de mais flexibilização. Flexibilizar é também esticar um pouquinho essa régua e flexibilizar as coisas, né? Deixar um pouquinho mais leve, um pouquinho mais solta, menos relatividade, um pouquinho mais de teste, de experiência, de possibilidades, de hipóteses, de sugestões, de oportunidades para as pessoas, para você e para as pessoas. A humanidade está precisando um pouco mais de flexibilização. E a humanidade está precisando um pouco mais de cooperação. Cooperar é dois operando junto. É operar junto com alguém em prol de um bem maior, de um bem comum, de uma coletividade. Isso é cooperação. A humanidade está precisando de um pouco mais de cooperação. Comece por você, seja mais tolerante, mais flexível e mais cooperativo consigo mesmo e com as pessoas que estão à tua volta, na tua casa, na tua família, no teu trabalho. E começa a formar essa rede do bem, essa rede, esse network de relacionamento interpessoal realmente assertivo, com inteligência emocional. Essas 3 ferramentas eu quero deixar para vocês aqui como sugestão de exercício prático para enfrentar as VUCAs. E eu quero dar uma última dica para vocês. Tornem o mundo e a vida de vocês um pouco mais leve. Isso faz uma diferença tão grande quando a gente está mais leve, quando a gente tem mais paz, quando a gente consegue ter
o exercício da inteligência emocional e fazer com que realmente a gestão das nossas emoções sejam adequadas e a gente consiga enfrentar os momentos voláteis, os momentos incertos, os momentos complexos e os momentos ambíguos de uma forma muito madura, muito sábia e realmente muito assertiva. E nunca individual, mas de forma coletiva. Pense nisso. Torne a vida mais leve e não terceirize a sua felicidade, o seu bem-estar. A sua felicidade e o seu bem-estar é você que tem que trabalhar. Você que tem que fazer a gestão de todas as emoções, de toda essa fisiologia da felicidade, para que realmente você não terceirize, você não coloque na mão do outro ou na mão das outras coisas aquilo que pode te fazer feliz, te fazer pleno, te fazer abundante e te fazer leve. Espero ter, mais uma vez, te ajudado a te edificar. Fico aqui à disposição para te ouvir, para receber as tuas perguntas, as tuas sugestões de outros temas e também saber o quanto isso impactou e pode ter feito diferença para ti. Um grande abraço, até a próxima. E se você gostou e se fez diferença para você, tudo aquilo que a gente gosta, que a gente nos faz bem, a gente costuma recomendar, a gente costuma transferir, passar para outros, informar, compartilhar. Se esse é um dos momentos, se esse é um dos vídeos, se esse é um dos temas, por gentileza, compartilhe, espalhe, divulgue, passe a outras pessoas. Pode ser tão edificante a outros como foi para você. Muito obrigada mais uma vez por este momento, pela tua atenção. Grande beijo!